noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção, para a glória de Deus, como eu sempre digo aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante com duas pessoas muito especiais. E de um ministério que não é novo, mas que em nome de Jesus a gente vai fortalecer cada vez mais. Porque foi a nossa oração aqui, inicial, foi para que a gente, enquanto mulher, a gente se fortaleça. Porque a gente sabe quão importante é o ministério feminino para Jesus. A gente não precisa nem falar, a Bíblia coloca isso de forma muito clara. Então, nós, enquanto mulheres de oração, enquanto mulheres, segundo o coração de Deus, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu quero agradecer aqui publicamente a Rosélia e a Angélica. A Rosélia é a presidente da SAF. Nós já vamos falar o que é SAF. E a Angélica é a segunda secretária. E vocês já vão entender o que faz uma segunda secretária. E também vocês vão entender como que funciona a estrutura da SAF. E o meu convite aqui é para que a gente, enquanto mulheres, aqui em Pinheiros, que a gente se una. E você aí na sua igreja também. Que ao invés... Eu assisti um filme recentemente e tem uma fala que eu vou levar para a vida. Ao invés de ser dreno, nós precisamos ser fontes. Então, que nós, mulheres, sejamos fontes da graça de Deus. E para isso precisa haver união. A gente precisa acabar com aquele disse-me-disse dentro da igreja, porque isso não vem do Senhor. Então, Rosélia, querida, muito obrigada pela disponibilidade. Angélica, muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos começar falando de vocês, tá? Nós vamos falar da SAF daqui a pouco, do Congresso Mães da Aliança. Nós vamos convidar todo mundo. A gente gravou com a Lise recentemente, convidamos também. É um projeto lindo. Aliás, essa corrente aí da Rosélia, eu já tô apaixonada. Mãe, que hora. Quem é a Rosélia? Conta pra nós, Rosélia. Bem, eu sou Rosélia de Souza Chiprowski. Eu vim para a igreja de Pinheiros quando eu tinha 2 anos de idade. Sério? Eu nasci em São Caetano do Sul e meu pai trabalhava aqui, bem perto. E nós mudamos para o Butantã e primeira igreja que nós fomos foi a igreja de Pinheiros. E não tinha ônibus, a gente ia a pé. Meu Deus. Ali de onde tem o Colégio Joana d'Arc, tinha o Colégio Joana d'Arc, nós descíamos a pé, atravessávamos a ponte, andávamos um bom pedaço. Mas todas as noites o meu pai trazia a gente para o culto. Meu pai não era convertido, a minha mãe sim. Aí depois... Mas ele trazia sem ser convertido? Trazia. Todo culto, linda, todas gente. as noites, todos os domingos, o meu pai nos trazia para o culto. A família toda vinha. E era sagrado o dinheiro da coleta para a escola dominical, independente dele ser ou não da igreja. Então, eu aprendi, desde bem tenra idade, né, a gostar e amar a escola dominical. Eu acho que o cristão que não passou por uma escola dominical, ele está perdendo muito. Ele falta muita coisa nele. Porque é na escola dominical que nós temos a base. É verdade. Além da nossa casa, logicamente, né? E com 12 anos houve um incidente dentro da igreja. Nós tínhamos uma senhora que, inclusive, ela é tia da Glaucinha, a tia Rosa, ela dava aula para as crianças. E tinha um menino que... Naquela época a gente não sabia o que era autismo, nada disso. A gente falava que ele tinha um problema. E ele era super irrequieto. E toda vez que ela precisava de alguém, eu ajudava a segurar, a ficar com ele. E ele ia muito com a minha cara. Eu não sei se eu fazia muita bagunça. E ele ia com a minha cara. Então eu comecei a ajudar. Então com 12 anos eu aprendi a dar aula para crianças. E eu perdi praticamente a minha adolescência na classe, que eu tinha minhas amigas lá, e eu gostava de ficar com elas, né? Mas eu fui dar aula junto com a tia Rosa e eu fiquei dando aula na escola dominical. Então, eu dei aula para a classe de crianças, eu dei aula para os adolescentes, eu cuidei da Liga Juvenil, eu cuidei da UPA. Depois, mais tarde, eu entrei na mocidade, né? Aí eu fui secretária, e a gente foi passando. E é na igreja que você aprende a trabalhar fora. Eu sempre falei isso. Que lindo. Eu, quando fui trabalhar, eu trabalhava como secretária e eu fazia uma ata como ninguém. E um dia um professor perguntou para mim, onde você aprendeu a fazer ata? Eu falei, na igreja. Na igreja? E aí eu tive que explicar tudo aquilo que a gente sabia, né? E ele achou muito interessante e foi muito legal isso. Então, a gente aprende a trabalhar na vida secular trabalhando na igreja, porque a igreja te dá tudo isso. É verdade, Você a base aprende, que você precisa, né? Tá tudo lá. Se você trabalhou na igreja desde pequeno, você vai ser um excelente profissional, porque você tem base. E é tão interessante isso que você está falando. A minha devocional de hoje de manhã... Não, de hoje de manhã não, fiz na hora do almoço hoje.
falava disso, porque semana passada Deus ministrou muito meu coração com a vida no secreto. O episódio do podcast, pastor Arival pregou ontem de manhã falando de vida devocional, vida no secreto. E hoje a devocional falava sobre a vida na igreja. É a igreja que não te deixa esquecer que a tua identidade aponta para Cristo. Porque você vai indo, você vai cultivando. Você aprendeu a fazer uma coisa, dali você vai para outra e você vai crescendo. E com isso você tem uma bagagem, né? Até para fora, para dentro da sua casa. E eu sei que aí eu conheci meu marido numa festa de Natal, porque aqui em Pinheiros... na igreja de na Fernão Dias. Na igreja de Pinheiros a gente fazia como é que fala? Um teatro de Natal, todos os anos. E trabalhando num evento de Natal, eu tinha 15 anos, eu conheci meu marido. E foi muito engraçado que nós trabalhávamos juntos e ele fez uma gracinha que eu não gostei e eu chamei a atenção dele. Falei, eu não gostei da gracinha, porque a gente tinha que trocar de roupa, né? Uhum. E ele falou, não precisa fechar a porta, ninguém vai entrar. E eu achei que aquilo foi meio assim, eu não gostei, e falei, você é muito atrevido, nós vamos fechar a porta sim. E aí foi indo, a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos, ele tinha 18, e a gente casou, né? Que legal. Eu sou casada há 54 anos, vou fazer 54 agora em janeiro. Eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça, não, já é uma mulher, né? Porque é casada. Os 3 são casados. Um está divorciando agora, a gente está passando por um problema assim difícil, mas Deus está no controle. Eu tenho 4 netos e uma neta emprestada, que é a filha da minha irmã, que não tem avós de nenhum dos 2 lados. Então, ela me chama de vó e eu considero como neta. Então, eu falo que eu tenho 5 netos. Que lindo. E assim eu fui indo, depois de casada, eu fui para a SAF. Aí, em 82, eu fui presidente da SAF. Eu fui umas 2 ou 3 vezes presidente da SAF. E fui presidente da Federação de São Caetano, do Grande ABC. Que nós fazíamos, o nosso presbitério fazia parte com o ABC. Nossa. E aí, foi vindo. Depois, eu saí, em 88, eu saí da igreja de Pinheiros. E eu fui para a igreja da Vila Mariana. E eu fiquei 2 anos lá. E aí, o reverendo Eudes nos convidou, que estava montando uma igreja junto. Reverendo Eudes, nós vamos entrevistar ele aqui essa semana. Eu amo o reverendo Eudes. Inclusive, ele nos chamou, meu marido era presbítero, para a gente ajudá-lo a montar a igreja do Butantã junto com o pastor Arival. Só que eu ouvia falar muito mal do pastor Arival, que tem gente que não gosta dele. E eu dizia assim, junto com o Arival? Ele falou, junto com o Arival. Eu falei, tá bom, eu vou. Nós fomos para a igreja do Butantã. Eu fiquei 22 anos lá e depois eu achei que não estava bom para a gente continuar lá e nós voltamos. E aí eu falei com o pastor Arival, eu aprendi a não gostar do senhor, mas eu vou voltar para cá e eu acho que a gente vai se dar bem. E outro dia ele falou assim, já me amou? Eu falei, já amei o senhor, pode ficar sossegado. Então, e nós estamos aí, eu gosto muito, tenho, independente de cargo ou não, eu já trabalhei na igreja, eu não preciso de cargo para trabalhar. É uma coisa muito minha, de gostar de trabalhar para o Senhor. Você entende o que é servir. Né? Eu gosto de servir. Eu acho assim que o crente que não gosta de servir não é crente. Como disse o pastor Arival, crente que não trabalha, dá trabalho. Então, precisa de mim ali? Precisa. Na nossa igreja lá antiga, lá na Fernão Dias, a gente fazia mutirão. Eu amava limpar banheiro. Eu amo limpar banheiro. Se falarem que tem um mutirão aí, pode dar o banheiro para eu limpar, que eu gosto. Então, eu não tenho esse negócio, porque tem gente aí, eu só posso fazer a comida. Uhum. Não, pode me dar o banheiro que eu limpo. É uma coisa que está em mim. Eu acho que todas as coisas da igreja devem estar perfeitas para receber os irmãos, porque é para o Senhor. Amém. Excelência, né? Tive muitos cânceres aí da vida, estou curada, graças a Deus. Muitos? Mais de um? Muitos, mais de um. Tive 9 tumores ao todo, todos encapsulados com a graça do bom Deus. Nunca fiz químio, nunca fiz rádio, mas sofri muito, porque você acaba, só de você saber o que você tem, você já se acaba, né? E o seu perfil era quando você tinha o diagnóstico, você tinha aquela convicção de que vai ficar tudo bem? Às vezes sim, outras não. O último foi de pulmão.
Eu tinha certeza que eu ia morrer. Basta ver que se você for na minha casa, eu tenho uma agenda telefônica que tem uns pontinhos vermelhos em alguns nomes. Que eu deixei e falei para minha neta, se eu morrer, essas pessoas você avisa. Tá lá. Meu Deus. Deixei separado as coisas que eram das minhas netas. Deixei um monte de cartinha para os meus netos. Porque eu tinha certeza que eu não voltaria. E no fim, foi assim, eu operei e no dia seguinte eu estava de alta. Aí eu falei pro médico, mas o senhor já vai me mandar embora? Você acha que o senhor vai levar uma serva dessa? Eu tô que lava o banheiro, que faz tudo? Não vai. Eu falei, eu tô com muita tosse. Ele virou para mim e falou, bendita tosse. Eu falei assim, como que assim? O senhor falou que eu não podia, que eu só podia andar? Ele falou, a sua tosse vai fazer expandir o seu pulmão. Eu falei, então, vamos tossir. Só que agora eu tô com uma dorzinha, eu fui no pneumo, ele falou assim, essa dor você vai ter pro resto da vida, porque a cânula entra entre as costelas. Nossa. E teve, porque eu fiz por... como é que chama? A vácuo, por robótica. Tá. Não precisou de abrir. Então, ele tirou 1/3 do meu pulmão. Eu sinto, assim, que eu tenho um pouquinho de dificuldade para andar, eu me canso, tudo, mas... E aí, mais ainda, eu prometi para o Senhor, que enquanto eu viver, eu vou trabalhar para Ele. Glória a Deus. Porque o que Ele fez para mim, como não retribuir? Né? Então, fico feliz por isso. Glória a Deus. Glória a Deus e obrigada por dividir com a gente, porque... Às vezes a gente não sabe por que a gente fala certas coisas. Depois a gente recebe testemunho, olha, aquilo ali que você me trouxe. Por que eu te fiz essa pergunta? Uma coisa é, você tem um diagnóstico difícil, você sabe que aquilo ali, o prognóstico, né, é a morte. E aí Deus vai lá e dispensa a vida, né? E é legal você dizer do medo, da certeza que você tinha que ia morrer. Porque senão quem assiste fala assim, nossa, mas olha a fé dessa pessoa. Essa pessoa tinha certeza, né? E não é sempre assim. Não é sempre. A palavra de Deus, Jó questionou. Quantas vezes a gente questiona o Senhor de tantas coisas? E quando você recebe esse diagnóstico, é algo assim... Para todo mundo é a mesma coisa, porque você pergunta e fala, passa um filminho, você se vê com 2 anos de idade. Eu lembro de coisa que eu nunca soube. Aí eu pergunto, eu não tenho mais mãe, mas eu tenho tia que acompanhou. Tia, aconteceu isso, aconteceu. Como que você sabe disso? Você era tão pequena. Passa um filme na sua cabeça. E tem mais, é algo assim que eu não sei explicar. Mas quando você vai para a sala de cirurgia e você sabe que você tem um exército orando por você... É verdade. É algo assim, parece que você vê anjos assim, sabe? É verdade. Então, você sente uma calma, uma paz. E o médico entra e diz, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Aí eles olham assim, tudo ótimo? Tudo ótimo. Eu estou com o Senhor. E você tem a oportunidade de dar o seu testemunho ali, né? Amém. Então, eu acho que... Glória a Deus. Nada em vão, né? Nada. Deus não desperdiça nada. Nada. Então, Ele sabe por que eu estava ali. E eu pude ser bastante útil para outras pessoas que tiveram câncer, porque as pessoas ficam muito desesperadas. E quando eu trabalhava na escola politécnica, e teve professores que estavam doentes, e quando souberam de mim, iam na minha sala me contar. Você dava aula? Não, eu era secretária na escola. Tá. E aí eu lembro de uma vez que o diretor viu que cada hora tinha um, o diretor falou, escreve aí nessa porta, Muro das Lamentações. Aí ficou o apelido da minha sala, Muro das Lamentações, porque as pessoas iam lá e eu falava, gente, opera, não é nada disso. E a maioria tá. Era mais uma porta de esperança do que um muro de lamentação, né? Era. Porque a gente sabe que Deus tem poder e Ele sabe qual é a sua hora. Não adianta você ter medo ou não ter medo. Por isso que eu falei para o pastor Erival, o senhor me copiou, né? Mas eu sei que Deus vai estar com ele. Amém. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tive o mesmo tipo de câncer que ele está. E foi assim, 2 dias eu estava em casa, falando, que eu falo pelos cotovelos. Né? Ainda bem. Então... Ainda bem. E tem que contar mesmo. E você, Angélica? Então, meu nome... Você é mais tímida que a Rosélia? Assim? Muito. Mas não dê corda não, senão eu... manda falar. Meu nome é Maria Angélica de Souza Praxedes. Tenho 54 anos, 55 amanhã. Parabéns. Obrigada. Sou viúva. Tenho um casal de filhos. Isabela é a mais velha e Daniel é o mais novo. Tive câncer. Na mesma época que eu tive câncer, meu marido morreu.
né? Que ele teve lúpus, ele tinha lúpus. Então, ele faleceu nessa mesma época que eu estava fazendo tratamento. Descobri o câncer em 2019, 2009, 2010 foi a cirurgia e todo o tratamento, né? Quando ele faleceu, eu levantei assim as mãos e fiz assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Você tinha filhos já? Já tenho filhos, já tenho um casal de filhos, porque nesse momento eu me vi sozinha, né? Porque o meu casamento, meu esposo foi a seguinte pessoa, provedor, valendo. Mas eu tinha que estar sempre com ele. Tudo ele fez. Não é que eu estou achando ruim. Não é. É porque a gente vê que tem dois lados. Eu deixei de aprender, porque eu tinha alguém que fazia para mim. Tudo. Sim. Mercado de fruta, tudo. Tudo. Todos os pagamentos era ele quem fazia. Então, quando ele faleceu, eu me vi sozinha e eu digo, e agora? Como é que faz? Né? Como é que faz? Alguém pode dizer assim, mas é tão fácil, mas não é. Não é. Quando joga assim, foi aquela coisa assim, que quando ele faleceu, jogou tudo na minha mão. E eu estava passando por um processo, eu estava fazendo químio. Nossa. Né? Quando foi o sepultamento dele, as pessoas passavam assim a mão no meu cabeça e eu dizia, ai Jesus. Cabelo ia caindo. Eu digo, não passe não, irmã, não passe não, que o cabelo está caindo. Então, assim, foi muito difícil para mim. Né? E mesmo que a gente tenha uma família, tenha amigos, chega um momento que vai todo mundo embora. É verdade. Fica você e seus filhos, né? Então, assim, Deus, ele me sustentou, mesmo sem eu saber como seria, né? Ele tem me sustentado até hoje. Eu sempre estive trabalhando na igreja, né? É uma coisa que a Rosélia falou, que a gente aprende muita coisa na igreja. E você também já era daqui de Pinheiros? Não. Quando meu esposo faleceu, eu sou pernambucana, ela é de Recife, eu ainda morava lá. Então, essa parte da minha doença, a morte dele, tudinho, foi tudo lá no Recife. Eu vim para cá, para São Paulo, em 2019. Foi um presente de aniversário que eu ganhei, que era para vir para São Paulo e voltar para Recife. E aí você veio e ficou. Aí eu vim e fiquei, né? Mas fiquei porque, como já está sendo falado aqui, tudo tem um propósito. É verdade. Né? E o propósito para algumas pessoas, até para uma amiga de eu ter vindo aqui, era mas tem sido outro totalmente diferente, que é me reconstruir. Que lindo. Tratar a minha vida. Né? Eu cheguei aqui muito quebrada, né? Aqui em São Paulo. A perda do esposo, a perda da mãe, a perda do pai, o câncer, né? Tudo isso juntou, e assim, a ajuda que eu esperava lá ter, eu não tive. Então eu peguei tudo, juntei tudo, e todos esses sentimentos que não são bons, e esses sentimentos só veio a me fazer mal. Né? Quando a gente faz químio, tem algumas coisas como mulher que a gente perde. Né? É verdade. Então foi somando, tem a questão da menopausa. Eu vou fazer 55 anos amanhã, mas eu já estou na menopausa. E eu estava sofrendo muito, porque eu ainda não tinha buscado ajuda, tudinho. Mas aí eu cheguei aqui, fui acompanhada, aqui quando eu falo aqui em Pinheiros, né, fui acompanhada. As mulheres da SAF, né, já que a gente está falando em SAF, me receberam, né, muito bem, porque eu queria muito isso. Eu queria, às vezes, quando a gente está assim, por um caminho que não é legal, não é esse, a gente tem os sentimentos que não são os sentimentos certos. Quando eu falo sentimentos certos, tipo, eu cheguei muito machucada, muito magoada, então eu queria o quê? Eu queria aparecer. Entendi. Tá? Então, assim, eu faço falar, não é. Ela tem me acompanhado, né? E ela sabe como eu cheguei aqui, ela sabe que Deus tem trabalhado na minha vida, né? E como eu estou hoje, né? E, assim, eu já disse para várias pessoas, várias vezes, até aqui na igreja, mas eu só queria que
isso passasse. Que esse tempo ruim passasse, sabe? Porque assim, a gente toma as decisões da gente. A gente escolhe, eu escolho. Eu sei que eu escolho. Mas assim, quando a gente tá num ponto que a gente não tá bem, a gente não consegue voltar sozinha. É verdade. A gente, aí diz assim, mas tem Deus, Deus traz. Se ele quiser, ele faz assim, ele traz. Mas por que ele permitiu a igreja? Por que ele permitiu a SAF? É para que a gente possa andar junta, né? Para que a gente possa se apoiar. E sabe o que é engraçado? A gente não consegue parar e pensar de quem é a estratégia para que a gente não ande juntas. Para que a gente não se ajude. Para que a gente não suporte uma outra. Isso é demoníaco. Isso é de Satanás. Totalmente. Isso. E a gente, às vezes, quando a gente vai lá e inflama, e eu falo eu falo por mim também. Deus precisou trabalhar muito meu coração. Eu era a pessoa que você jogou a faísca, porque eu trabalho também demais. E aí você tem aquela mania de achar que porque você trabalha demais, quem não trabalha não vem encher o saco, né? E é o que você tá falando. Se a gente se apoia, se a gente se suporta, né, um ao outro, porque suporte é isso, né? É você dar o ombro e falar, ó, você não aguenta sozinha? Eu tô aqui com você. E Deus tem falado muito comigo nesse sentido, sabe? Faça de alguma forma que os ministérios femininos, que eles sejam únicos no sentido de apontar para Cristo o que a gente está fazendo, né? Ao invés de ficar brigando, batendo boca. E por isso que eu quis falar da SAF. Eu falei, eu quero muito falar da SAF no Redireção, né? Que às vezes quem está assistindo a gente não sabe nem do que nós estamos falando. Eu vou deixar elas explicarem agora o que é a SAF, né? O que é a SAF? A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina de uma Igreja. Ela começou, eu até fiz uma colinha, aqui, isso aí. A primeira SAF no Brasil, ela foi instituída em Recife. E foi instituída no dia 11 de novembro de 1884. Gente, quanto tempo. Ela vai fazer 140 anos e vai ter um grande culto na igreja de Recife, na mesma igreja, agora em novembro. Até parece-me que o pastor Arival está para falar. Não sei se agora, com tudo isso dele, ele vai poder. Mas ele é o convidado para falar nesse evento. E isso aconteceu depois de 25 anos que Simonton chegou ao Brasil e fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a gente vê que é uma instituição, ela não é algo recente. Ela é algo de um século, né? Mais de um século, quase um século e meio. Então, tem gente que fala assim, ai, SAF é lugar de gente velha. Não é lugar de gente velha. Porque nós temos idade, mas nós não temos aquela cabeça de pessoa por exemplo, eu tenho 76 anos, mas eu não tenho cabeça de 76 anos. Até as minhas irmãs brigam comigo, que elas falam assim que eu sou muito... como é que fala? Você não aceita a idade. Não é que eu não aceito a idade, é que eu faço coisas que na minha idade eu penso diferente. Eu não tenho aquela coisa de ser aquela vovozinha chata. Eu curto com a minha neta, com meus netos, eu não tenho isso. Então, a SAF não é lugar de gente velha. Basta ver que nós estamos com gente... Basta ver que ela praticamente, quando ela chegou, ela era mais mocinha, né? Você vê a nossa diferença de idade. E nós temos pessoas entrando mais novas. Tem uma idade mínima? 18 anos. 18 anos. Dentro do nosso manual, é a partir dos 18 anos. Então, qualquer senhora, qualquer moça pode fazer parte da SAF. Nós tivemos um grupo de comunicação onde várias moças nos ajudaram. Elas faziam o Canva, elas faziam isso, faziam aquilo, e elas começaram a ir. Como chama a menina que dá aula de flauta? A filha da... Ana e... esqueci. Não. A filha da Ana... A filha da Ana Geus. Ana Geus. A que toca Isadora. flauta. A Isadora. Ama a SAF. Isadora. Ela é recém-casada. Ela é bem novinha. E nós fizemos uma confraternização o ano passado e ela foi e ela falou para a mãe, que pena que eu tenho que sair para tocar, porque eu queria ficar aqui. Eu amo a SAF, foi tocar lá para nós. Então, é algo assim que é só ir, é só começar. É não ouvir o que se fala, porque é aquilo que eu falei, né? A primeira impressão é a que fica. Se eu chegar para você e falar, Maria Angélica, isso, aquilo, você não vai querer... A hora que você encontra com ela, você já tem vai ter né? Virar um pouquinho o nariz até
que você prove o que ela é na realidade. Então, a gente também não pode ficar ouvindo coisinha dentro da igreja. Vai lá, né? e tira a sua conclusão. Sua conclusão. E a nossa SAF, eu não sei se você sabe, ela tem uma curiosidade. A Igreja Unida queria montar um trabalho em Pinheiros. E um grupo de senhoras, elas vinham a pé da igreja, da Rua Helvétia, Nossa. até a Rua Fernão Dias, por aquelas imediações, e elas vinham vendendo bolo, pano de prato, coisinhas para angariar dinheiro para fazerem uma congregação. Eu não sei se você chegou a ver a igreja de lá. Até derrubar a partezinha do meio da igreja, você pode olhar pelas fotos, está escrito Casa de Oração. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Casa de Oração. Tem uma foto ali na secretaria da igreja que você vê isso. E elas chamavam de Casa de Oração. E elas vinham para fazer oração. E foi fundada a SAF. A nossa SAF, ela tem um ano a mais do que a fundação da igreja. Ela foi fundada em 17/9/1905. E a igreja foi fundada em julho de 1906. Nossa. Então, nós temos Quase junto. 119 anos nós fizemos esse ano. Inclusive, nós já brincamos, o pastor já falou que no 120 tem que ter uma festa de arromba. Faremos. E ela não chamava SAF, ela era chamada de Associação Evangélica de Senhoras. E depois foi mudando até que chamou Sociedade Auxiliadora Feminina. E dentro da estrutura, Rosélia, dentro da SAF, que áreas vocês atuam? Porque eu sei que são várias, Em né? todas. Em todas. Nossa. Está aqui, ó. Nós temos a área da espiritualidade, que o nosso departamento chama Ana. A área de assistente social, que chama Dorcas. A área de eventos, que é Ruth. Boas-vindas, Abigail. Comunicação é Débora. Estatística é Lídia. Música é Miriam. Missão e evangelismo é Priscila. Então, nós atuamos em todas essas áreas e nós temos nesse momento, nós temos 4 departamentos. Os departamentos são grupos de senhoras que é tipo de uma mini plenária, onde elas aprendem a servir ali, a dirigir, a fazer uma devocional, a trazer um lanche, a fazer uma dinâmica. E ali é um departamento. E isso cria-se o quê? Uma amizade. O certo era para fazer nas residências. Mas como a nossa igreja é muito grande, a gente faz aqui. Então, nós temos 2 grupos de tarde e 2 grupos à noite. Porque tem senhoras que trabalham, então elas precisam vir de noite. E não teve muita adesão nesses 2 últimos anos, porque não era costume de ter departamentos. Entendi. E dentro do nós temos um manual que a gente segue. E dentro do manual eles falam para ter essas reuniões departamentais e que elas são muito importantes. Então nós já conseguimos fazer bastante coisa. Nós temos um dos departamentos, por exemplo, que elas fazem um trabalho nos asilos. Elas visitaram acho que 8 asilos. Nossa. Elas vão lá, é a mãe do pastor Samuel, a Sônia. Uhum. Ela vai lá, ela conta uma história bíblica, elas cantam. Aquela menina que canta, a filha da Luciana, a gente não sabe nem o nome dos nossos irmãos, de tão grande que a igreja gente, é. né? A igreja está tão ela grande. canta lá num dos conjuntos. Ela tem ido e diz que agora ela vai para cantar para os velhinhos. Você vê, já tem uma moça que já está indo junto. Tem outro departamento que faz mais estudo bíblico. Elas deram a ênfase mais para isso. Tem o outro que faz... que tinha mais experiência, que já é mais antigo, ela já abriu mais o leque, então ela já faz o certo, né? O tudo que tem que ser feito, não que as outras façam errado. Uhum. Mas o que eu percebi esse ano foi a garra que elas tiveram em servir da melhor maneira possível, sem saber. É verdade. Elas não sabiam. O que eu faço? Eu dei uma dica, daqui a um pouco saíram tudo correndo. Eu estou nos grupos, daqui a um pouco eu tenho um grupo lá, outro dia eu vi, falei, 59... mensagem, meu pai, o que aconteceu aqui? Comecei a ouvir as mensagens, ler,
Eu falei, tá tudo certo, só aqui que vocês façam assim. Ah, tá bom, aí tinha que ser, já demorou, hein? Demorou para responder. Eu deixo, é gostoso até você... Mas ver. esse tipo de liderança faz muita diferença, né? Ah, mas você precisa, elas têm que aprender Fazendo. falando, errando. Aham. Porque imagina que eu fiz tudo certinho. Não, eu devo ter feito 1000 coisas erradas, né? Ninguém me chamou atenção ainda. Mas tem hora que eu chego em casa, depois da plenária, eu falei, puxa vida, eu não devia ter falado isso. Acho que eu bananei o meio de campo. Mas eu falei. Eu sou um pouco, assim, intempestiva, às vezes. Eu me cobro muito. Na minha casa, eu me cobro muito como pessoa. E no trabalho do Senhor, eu sou extremamente chata, exigente. Eu acho que tudo que você faz para Jesus é de excelência máxima. Se tivesse que ter alguma coisa para... A gente falava naquele código antigamente, como que a gente falava? ISO 9000. Acho que tinha que ser 9 milhões e não sei quanto no trabalho do Senhor. É isso aí. Porque se você não faz o trabalho do Senhor bem feito, você vai fazer qual trabalho? Nenhum. Então, eu sou um pouco exigente mesmo. Eu acho que elas ficam meio... Mas elas gostam, porque de vez em quando... Ela é exigente, mas ela é exigente com carinho. Às vezes ela fica um pouquinho brava, mas ela é exigente com carinho. Porque ela faz realmente com amor, sabe? Eu tive a oportunidade de estar Tô tendo a oportunidade de estar na diretoria e de estar acompanhando. Então, assim, ela não para. Se ela está em casa, é porque ela já contou isso pra gente, ela está pensando... fazer aquilo. Como eu posso fazer isso? E eu contei onde é que eu penso, não contei? No chuveiro, lavando o cabelo. Você quer saber as ideias que me vêm quando eu lavo meu cabelo. Eu tô lá. Não, chuveiro é um altar para nós. Eu não sei né? o que acontece. Eu não sei se é a água, o que é. Eu saio do banheiro, eu corro com meus caderninhos. Aí vem uma ideia, aí eu ligo. O que vocês acham disso? E o interessante é que nós temos uma diretoria esse ano muito coesa. Todas trabalham e trabalham muito, cada um no seu cargo, né? Mas ajudam muito. E quando a gente faz a nossa reunião de diretoria, às vezes eu falo, vamos fazer tal coisa? Legal. O que você pensou? Pensei isso. Aí a outra fala assim, não, mas eu acho que se você fizer... E a gente vai juntando, quando a gente vai ver, o trabalho está pronto. Glória a Deus. É só levar e elas falarem isso. E esse é o princípio da liderança, que não é andar na frente, é andar junto. Não. Porque uma coisa é você vai lá e coloca um monte de regras, mas você só coloca a regra e não faz. Agora, quando você tem uma líder que tá ali com você, que bota a mão na massa, dá até gosto de trabalhar. Não, eu acho que se você não tá dando exemplo, né? Exato. Porque é fácil mandar, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço, né? Exatamente. Então, eu acho gostoso. Ô, Roseli, como que a SAF se prepara para o tamanho que a gente tem hoje? Porque eu cheguei na igreja tem uns 13, 14 anos, né? Era isso. Imagina o tamanho que era quando lá. E hoje eu vejo diferentes culturas, diferentes pessoas de diferentes doutrinas. Receber isso. Como é que a gente faz? As diferentes doutrinas é que nos pegam. Né? Porque a gente percebe que as irmãs que vêm de outras denominações, elas não têm esse trabalho. O trabalho é mais ligado com oração. Por exemplo, quem vem da igreja da Assembleia dá muita ênfase para a oração. Círculo de oração. Círculo de oração. Quem vem da igreja batista tem a tal das Déboras, que é nosso projeto Ana, projeto Mães de Aliança, né? Então, eles dão ênfase a essas coisas. E quando elas veem que você está abrangendo tudo isso, você tem que ir direcionando. Porque se você, por exemplo, você precisa tomar cuidado quem você escolhe para estar junto numa executiva. Você tem que pensar igual. Então, isso é muito importante, não que elas não possam fazer parte, mas se elas forem novas, até uma decisão até do conselho, que a gente ensine para depois elas entrarem, porque senão você vai criar problemas. E vocês sentem, porque eu nunca fui de outra denominação, sempre fui presbiteriana, mas você sente que esse pessoal ensina muito para nós? Por exemplo, eu sinto muito. Tipo, eu aprendi muito com esse pessoal sobre religiosidade, moralismo, legalismo. Eu aprendi muito. A gente tem uma ordem, e Deus é um Deus de ordem, de detalhes, de cuidado.
Mas vocês sentem, enquanto instituição, enquanto grupo, o quanto essas pessoas ensinam para vocês? Pois esse povo da oração, eu acho o máximo, assim. Da mesma forma que eu acho que a gente ensina para eles, né? Quantas pessoas falam, nossa, vocês leem muito a Bíblia, né? E para nós tem que ler, né? Eu vou ser honesta e vou falar uma coisa que eu sinto. Eu estou num grupo de pastoreio também e lidero um grupo de pastoreio e também sinto isso. Tem pessoas, várias pessoas, não quero dizer que são essas, mas a gente ouve assim, que vem para a igreja porque a nossa igreja dá status. É verdade. Infelizmente, é muito triste o que eu estou verdade. falando, mas existe isso. Então, a pessoa vem porque a igreja é grande, porque lá eu posso ir para o Mackenzie, eu tenho possibilidade de estudar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quem vem com essa ideia, não devia nem de entrar pelo portão adentro. É verdade. Devia de ficar lá e já virar as costas e ir embora. Porque não é isso que tem aqui. Então, eu penso o seguinte, porque nem sempre eu fui presbiteriana. Eu sou presbiteriana de 2020 para cá. Eu vim de uma igreja pentecostal, né? Mas eu sempre pensei o seguinte, eu saí de uma casa e estou indo para uma outra casa. É isso aí. Tá? Isso aí, eu entendia bem isso aí. São pessoas diferentes, são pessoas... É uma doutrina, é outra doutrina. Uhum. Então, assim, eu que estou chegando, eu estou pedindo para ficar. Então, assim, eu preciso me adequar à doutrina. Foi fácil? Não. Muitas coisas não, até que não foi fácil. Eu não tinha problema em questão de doutrina, tipo batismo infantil e outras coisas. Eu nunca tive problema. Mas, assim, que é diferente, Então, assim, o meu conselho é para mulheres que quer vir para cá, para IPP, quer vir para SAF, venha, é bom. Não é um grupo de velhas, não. É um grupo de mulheres imperfeitas, que se reúnem para ter momentos de comunhão, tá? Mas quando você vier, esse é meu conselho. Primeiro conheça todas as áreas, porque é grande. Tem várias, dentro da SAF, tem várias secretarias, que são essas aqui que Rosélia leu. Então, venha, conheça primeiro, aí depois você decide. Exato. Porque, assim, eu bati muito cabeça, porque eu sofri um pouquinho. Fique à vontade. Aqui no Redireção é livre, aqui não tem problema. Eu sofri um pouquinho, por quê? Porque é como se assim, eu não queria parar. Para mim seria estacionar, seria parar de trabalhar para o Senhor. Mas não é, você está chegando, você é nova, você está chegando para uma doutrina que você não era a sua. Então você precisa aprender como ela funciona. Né? Eu lembro que quando eu cheguei em Pinheiros, eu venho de uma presbiteriana raiz, não é presbiteriana independente. Mas lá, na minha igreja, lá no interior, lá a gente batia palma, era diferente. Então, quando eu cheguei em Pinheiros, isso que a Rosélia falou é muito verdade. Se você vem para Pinheiros por status, tá errado, né? Você tem que vir para cá pela motivação certa. Mas eu fui falar com o pastor Arival, falei, pelo amor de Deus, tô me sentindo amarrada, não sei o quê. E eu lembro que ele foi de uma sabedoria comigo, ele virou para mim e falou assim, calma, minha irmã, até pouco tempo atrás a bateria era coisa do diabo. Se Deus tiver que mudar, ele muda. Por quê? Eu acho que é o que vocês estão colocando de uma forma muito incrível, que é você tá vindo para uma casa que tem a sua regra de funcionamento. Então não venha para se rebelar. E para querer mudar. E se disponha a fazer para o Senhor. Porque se o Senhor tiver que mudar, porque a soberania é dele, né? A doutrina é do homem, a soberania é dele. Se o Senhor tiver que mudar alguma coisa, ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele. A gente tem que se dispor. E não, eu vim de uma que lá era assim, então eu preciso impor o que era lá aqui. Não. Da mesma forma, também não vou lá impor o daqui lá. E o pastor Arival tem pregado muito sobre isso, né? Que lá no céu não vai ter placa de igreja. A gente entende isso. E é reino, né? É reino. Mas a ordem, né? O manual, Deus é um Deus. Quando você vai para o Antigo Testamento, eu lembro que quando eu li os livros Êxodo, Deuteronômio, aquele monte de nome de tecido, da cor do negócio, eu falava, Senhor, mas por que o Senhor fala tanto? E Deus ministrou meu coração, porque eu sou um Deus que cuida dos detalhes.
Então, eu preciso respeitar, né? Mas isso não quer dizer que a gente não se sujeita à vontade do Senhor. Que fique claro isso, né? A gente se sujeita. Mas, de fato, a gente tem que respeitar essa coisa da ordem, né? Então, Você sabe que em 1980 não se usava calça comprida na igreja de Pinheiros? Você quer que eu conte como é que... Eu quero. Eu vou te contar. Fazia um frio na época, mas um frio. E a igreja já tinha sido construída. Gente, eu tô chocada com essa informação. A igreja da velhinha, eu casei na igreja velhinha ali, né? Já estava feito o templo novo e chegou um dia um frio na escola dominical e a sobrinha do pastor, que é a Yolanda, inclusive ela está com Alzheimer agora, uma irmã querida que eu fico muito triste dela estar assim. Ela chegou para mim e falou assim, vamos vir de calça comprida de noite? Eu falei, seu tio vai matar a gente. Tô na liderança da igreja, você rege o coral. Eu era organista da igreja, a única organista da igreja. Falei, vou de calça comprida, ele me mata. Ela falou, eu venho. Eu falei, se você vier, eu venho. Aí, tudo bem, nós chegamos às 2 de calça comprida. Ele não viu, porque ele estava no gabinete, ele subiu no púlpito, pregou. Quando ele viu a gente saindo, que a gente chegou na porta, ele falou, as 2 aqui. Pastor Osias está vivo, se ele assistir, ele vai lembrar muito bem do que ele fez. Ele chegou e falou assim, 2 teimosas. Falei, pastor, a gente não aguenta de dor nas pernas. Tem alguma coisa escandalosa aqui? Aí nós começamos a desfilar para ele, fazendo bagunça. Ele falou, não tem, mas vocês quebraram aquilo. Acabou, todo mundo usava, começou a usar. Com decência e ordem, ninguém morreu. Que, aliás, Rosélia, decência É melhor, e ordem... É o que está precisando na nossa igreja. Eu tô doida. Eu vou trazer alguém aqui para falar sobre... Eu já trouxe na SAF. Sério? Sério. Já. E outra coisa, nós estamos fazendo um manual das boas maneiras na igreja. É deste tamanho assim, ó. A gente quer fazer um livro, Nós vamos lançar aqui também, tá? lançar um livro. E eu queria até que quando a tenda estivesse pronta, a gente pudesse distribuir. Mas acho que não vai dar tempo. Porque tem umas coisinhas ali A que a gente conferência precisa... de mulher é março. A gente precisa tirar um pouco daquilo. Porque realmente isso que você está falando é uma verdade. E eu sinto assim, às vezes você na sua igreja, na igreja que a pessoa vem, não pode isso, não pode aquilo. Quando pode, a pessoa não sabe ter a temperança. Exatamente, o bom senso. É. Né? Então, por exemplo, meu marido não enxerga direito, ele tem um problema sério. E outro dia ele viu a irmãzinha com uma roupa tão colada que eu falei, bom, ou você é safado e enxergou, ou tá muito escandaloso. Aí chegamos em casa, minhas irmãs também são daqui, nós fomos tomar café, todo mundo junto, virou o meu cunhado e falou, vocês viram a irmã que desceu a rampa, todinha desfilando com aquele vestido escandaloso, ninguém vai falar nada? Eu falei, por que você não falou? Ele falou, sou homem. Eu falei, talvez vindo de um homem seja melhor, porque mulher pode ter inveja, né? Então aí nós começamos a notar, a igreja está irreverente. Os irmãos estão ensaiando lá, em vez de você ficar em oração já que você tem que chegar cedo, ficar quieto, fica com uma conversaiada, começa o culto, e meu marido fala assim, o irmão, o culto começou, eu morro de vergonha. Mas eu ele tá certo, eu sou a presidente da SAF, dane-se, ele fala, dane-se, eu tô na igreja, eu vim para louvar a Deus, eu não vim para ouvir conversa. Aí, outro dia, a mulher sentada do nosso lado, falando para outra assim, eu tô com fome. Foi a conversa, foi assim, eu tô com fome. Aí ela escrevia para a pessoa o que ela queria comer. Ah, você vai em tal lugar, e ela falava, você vai em tal lugar e compra isso. Chegou uma hora, eu falei assim, fala que tem mais 3 que vão tomar café na casa da senhora. Eu não aguentei, não dava. Outra coisa, outro dia foi o pastor Hernandes pregando e a irmãzinha, foi num negócio de mulheres. Acho que foi no Mulher Esperança, se eu não me engano. Teve um evento grande e a pessoa falava assim, é isso, verdade, tá? Não, mas isso não é assim. Eu já não aguentava mais. Chegou uma hora, eu falei, irmã, a senhora quer o lugar do pastor? Eu posso pedir para ele descer, porque eu não aguentei. Desculpa. Eu não aguentei. Como é que você pode discutir com o pastor e você ficar falando tudo que o pastor está falando?
Então, eu acho que tem que deixar de ser mancol, como a gente diz. Eu né? acho Tem que que ter a gente reverência. gente, tem gente vindo pra igreja, parece que tá vestida a vácuo. Era esse nome que estava aqui na minha mente. É vácuo, é a verdade. vácuo mesmo. Ou então com umas fendas aqui. Exato. E você vê. E outra, às vezes é parente de oficial de igreja, gente. Aí eu fico pensando, os oficiais de igreja, ele olha muito o outro, mas ele não olha os da casa. É. E meu marido, quando oficial de igreja, era muito enjoado com isso. Ele primeiro olhava os da casa. Ele falava assim, na minha casa faz, eu não posso criticar o outro. Então, eu acho assim, nós como liderança, nós temos que falar. E eu fiz na SAF, a irmã foi lá, falou o que era sensual. Então, ela explicou que tem o decote sensual, tem o batom que é sensual, que a pessoa, quando vai cantar na frente, não deve usar um batom muito vermelho, ela não deve usar uma roupa muito colorida, porque senão só aparece ela. Então, tem umas dicas que as pessoas tinham que ler, tinham que fazer. Porque a impressão que se dá é que quando se sobe ali, é para enaltecer a própria pessoa. É isso aí. E não é. Ainda mais quando é pro louvor. Louvor é algo que você faz de graça. Exato. Deus não te cobra isso. E o culto tem que ser pra ele. Pra né? ele. Então, Exato. Eu não tenho que estar lá para ser a bonitinha, nem nada. A gente se pinta, se arruma um pouquinho, porque dentro desse negócio aqui a gente se sai horrorosa se você não arrumar um pouquinho. Mas a gente não pode exagerar também, né? Então, e outra coisa, os homens têm falado muito, a junta diaconal, a gente está trabalhando muito em conjunto com o seu Gessé, e eles estão sentindo isso e tá difícil, tá muito difícil. Eu quero muito trazer alguém porque, por exemplo, academia. Academia é um lugar que vai ter crente que não vai ter crente. E tem crente que vai pra academia que parece que tá na piscina então assim, tá tudo tão torto, tão bagunçado, e eu acho tudo nivelou, né? e precisa partir da gente, a gente precisa falar sobre o assunto. Tá tudo ficando normal, né? Normal. Você usou uma É palavra normal. aqui, Rosélia, reverência. Reverência. Gente, você tá vindo pra casa do Senhor, você vai louvar o seu Deus. Como é que você vem? Enfim, né? Mas eu acho que a gente tem que falar. Tem e a que gente falar. tem que fazer. E outra coisa, você não vai chegar para a irmã, você está escandaloso. Não. É do jeito que você falou. É numa palestra. Eu acho até que nesse congresso de mulheres seria muito interessante isso. Alguém que falasse. Tem uma moça que fala no... Eu acho o máximo. Eu sei também quem acho, é. mas não sei se dá para trazer, né? Eu mandei mensagem pra ela porque eu não sei se ela... E, gente, não é uma crítica, tá? Pelo amor de Deus, você que nos assiste. Eu não sei se ela é pastora. Porque como a gente não tem, né? Não pode. Então, mas- não posso. Mas eu mandei uma mensagem pra equipe dela porque ela fala sobre a Fala. sensualidade na igreja. E ela é muito engraçada. Ela é né? uma figura, ela tem trejeito, ela dança, ela pinta, para poder, de forma irônica, tratar um assunto que Outro pra dia mim ela é falou muito... daquela unha pontuda. Pontuda? Eu dei tanta risada, porque o que ela falou é verdadeiro, né? E às vezes, outro dia minha neta tava com unha assim, eu falei, que coisa horrorosa essa unha. Ah, mas eu gosto. Falei, lixa essa ponta que tá parecendo isso, e você é cristã. Ela olhou e falou, já vou ter que mudar minha unha. Mas você tem que falar. Então, tem muita coisa aí que tá na moda que nós não podemos usar. A gente precisa parar de relativizar o pecado. Pecado é pecado. É pecado. E pronto, acabou. Não tem isso, né? Meu Deus, Mateus, olha, 10 minutos só eu tenho. Então, vou falar da conferência agora. Mas, assim, aqui na igreja, né? Pra quem tá assistindo a gente. Quer fazer parte da SAF? Procura a Rosélia, procura a Angélica. Procura qualquer pessoa da diretoria, qualquer irmã que faça parte da SAF. Ó, de quinta-feira tem um grupo que faz a comida para Cracolândia. Nossa. Toda quinta-feira nós estamos reunidas aí, a partir das 14 horas. Das 14 às 15 eu tenho o grupo de pastoreio. Às 15 a gente toma um café, 15 até 4 horas, 16 horas. Aí a gente é mão na massa, vai para a cozinha, nós fazemos arroz, nós fazemos uma carne, ou frango ou carne, e a gente monta as marmitas e quando é 6h30, 7 horas, os irmãos chegam para pegar e ir para Cracolândia. E nós ficamos até esse Eu horário. nem imaginava essa frente de trabalho. É uma delícia.
Se vocês falarem, às vezes tem o pastor Nilson, às vezes fica até 10 horas. Pastor, sobrou comida, quer um pouquinho? Eu quero. Pastor Mariano, só vai ficar até que hora? Eu vou ficar até mais tarde. Quer uma comida? Tá aqui. A gente dá uma comidinha para eles. O Quirino, outro dia, falou, vou ficar até as 10. Falei, coma. Sempre a gente faz um pouquinho a mais para que os meninos que vêm, os meninos, tudo homem casado, né? Que vem do serviço, possa jantar antes de entregar. Trabalhar. Porque tem moças também, né? Então, eles comem e depois eles pegam tudo e vão embora. E é assim, você sai daqui, eu vou falar, numa canseira, que quando vai chegando 6 horas você não está aguentando. Mas aí a gente ora com eles, Deus acompanha, a gente espera dar o horário, porque algumas estão no rodízio, e a gente vai embora e a gente fala assim, vamos curtir a canseira gostosa, porque eu falo, é uma canseira gostosa. E é uma canseira física só, Física né? só. Porque internamente tão uma gostoso, satisfação. tão gostoso que, olha, então tem irmãs assim, é o que eu falo, essas irmãs que chegaram das igrejas pentecostais, que têm vindo nos ajudar nesse trabalho, elas são a maior bênção no nosso meio. Glória a Deus. Porque elas são muito sérias, né? Eles são muito, como é que a gente fala? Cortados de algumas coisas. E ali elas podem rir, pode conversar, e a gente troca muita experiência naquela cozinha, né? Então, e elas amam fazer esse trabalho. Então, é muito gostoso isso. Que delícia. No último sábado, a gente faz para a mocidade, a gente às vezes tem que fazer a comida ou só servir. Aham. Nós temos a nossa aula de costura, que a gente está tentando aprender para ajudar outros, mas está meio difícil. Outro dia eu falei pro pessoal da costura, da Shayla. Não, esse é do artesanato. Do artesanato. Eu falei, eu vim trazer uma palavra pro pessoal do artesanato, é verdade. E assim a gente vai tendo esses trabalhos e elas vão se juntando em equipes. A gente faz comissões, né? Uhum. Então tem assistência social, por exemplo, é um trabalho lindo que as irmãs fazem e elas se juntam ali, vão visitar, vão levar fralda, vão embaixo da ponte, levar roupa, né? E se a pessoa não participa da SAF, mas quer apoiar, por exemplo, Rosélia, eu vi lá vocês falando que vocês doam fralda. Procura uma de vocês também. Pode procurar e doar. Que bênção. Inclusive, a gente tem uma mensalidade simbólica, muito né? De R$10, que agora a gente vai até tentar aumentar, né? E aí tem muita gente que ajuda com isso também, sabe? E, olha, teve uma irmã que fez um evento na escola, que ela é diretora, ela mandou horror, tudo veio para nós. Nós temos kit de higiene que nós estamos distribuindo para vários abrigos, para creches. Que legal. Então, é assim, é um trabalho que uma pessoa faz, mas que várias instituições são beneficiadas através da SAF. E isso que eu falei no começo do programa, né? Sobre essa divisão. Vocês acham que é exagero meu ou vocês acham que isso acontece mesmo no Ministério Feminino, tá? Acontece. E a gente precisa acabar com Mas isso, sabe né? por que acontece? E acontece com os cristãos mesmo, com os presbiterianos mesmo, tá? Não é com as irmãzinhas lá, não. Acontece porque é aquele ego. O meu é melhor do que o seu. Então, é assim, quem faz parte de um não quer fazer parte de outro. Quem está aqui não quer ir para lá, quem está lá não quer ir para cá. Eu até peço, olha, você pode fazer um aviso assim, tal, no seu grupo? Posso. Você fez? Eu esqueci. Mas pede para eu fazer, e eu faço. Independente. Sabe quando que isso me chamou a atenção? Quando a gente fez o primeiro chá do Redireção. E aí alguém comentou comigo, alguém da SAF, me chamou depois no final, falou assim, a gente não sabia. E eu fiquei pensando, eu falei, o que mais que a gente faz? Eu não sabia, por exemplo, nesse último que teve, eu não fiquei sabendo. Foi o primeiro. Foi esse, né? Foi esse. Aí essa Então. pessoa veio me procurar, acho que é Ana Paula o nome dela. Uma graça de pessoa, se eu não me engano é Ana Paula. E aí ela falou assim, eu não sabia. Ali, eu falei, gente, eu não falei. Então, a gente precisa... Por exemplo, agora a gente está preparando a comunicação da Conferência de Mulheres. Está quase pronto já, definindo os preletores. Aí eu sentei com a Lise, tá lá a logo da SAF, mas não é só a logo. A gente quer... nós vamos sentar com a Rosélia. Rosélia, você consegue ajudar a gente nessa frente e tal? Porque nós, mulheres aqui, né, no Ministério de um modo geral, a gente quer servir muito e às vezes a gente esquece de receber, né? Do coração ser ministrado. Por isso que a Conferência de Mulheres, a gente falou, não... A gente quer as mulheres recebendo e não lá trabalhando, né?
Mas É foi... o que nós queremos fazer no Mães de Aliança. Então já vamos entrar nesse Eu pedi assunto. ajuda da junta diaconal. Falei, seu Gessé, eu ajudo vocês, mas agora nós não vamos trabalhar mãos à obra. Conte comigo. Você quer? Ele é ponta firme. E ele nos ajuda em muito, muito, muito. Gente, e eu tenho Mães da certeza Aliança. que ele vai ajudar vocês também. Não, o Gessé, eu trabalho em eventos com ele, porque eu também, eu fico quietinha lá, mas tudo que é evento que vocês imaginarem, eu tô... Até dirigir carro aqui no estacionamento eu já fiz. Porque o que tem para fazer, eu faço. E o Mães da Aliança, para quem tá assistindo a gente, né? Primeiro que é um projeto maravilhoso, né? Aquele devocional do pastor Arival lá, o chamariz é, né? Mães de joelho, filhos de pé. E agora esse novo devocional que vai ser lançado, que eu já reforcei aqui, que não é o mesmo, é outro devocional, né? Para 2025. 2025, a conferência vai ser dia 23 de novembro. Pode colocar, Matheus, na tela para nós. Ó, esse é o devocional que vai ser lançado, o devocional Mães da Aliança 2025. Ficou bonito, né? Nossa, ficou lindo, as cores, a identidade visual, enfim, ficou maravilhoso. Novos recursos, novas meditações, mas o mesmo objetivo, ajudar você a orar pelos seus filhos com base nas promessas de Deus. Então, dia 23 de novembro, primeira conferência ou é congresso? Congresso. Nós fizemos congresso. Congresso. Primeiro congresso Mães da Aliança, vai ser uma bênção. Então, a gente vai ter a Fernanda Boaventura falando dos temperamentos, dos 4 temperamentos. Simone Quaresma vai estar por aqui também. É uma organização da SAF, das meninas do Mães da Aliança. Eu acredito que é a primeira de muitas. E da Ezion, editora Ezion. A gente vai colocar o QR Code aí na tela para vocês. E aí, vocês que nos assistem, vocês podem fazer a inscrição, acessar para ter mais informações com relação à conferência nesse QR Code, que vai estar do lado esquerdo, Matheus. Eu ainda vou ter... Eu falo com ele e ele fica só dando sinal. E eu queria que ele aparecesse comigo, entendeu? Então, tá do lado direito. Enfim, mas... vamos falar um pouquinho da conferência, de quem foi a ideia, como é que isso surgiu. Eu fiquei encantada com a conferência. Nós temos no último sábado do mês, todo último sábado, nós temos uma reunião de oração presencial, que é a nossa irmã Roseli Vasconcelos que dirige esse trabalho. E é um trabalho assim que ela faz com muito zelo, com muito carinho, e ela tem levado assim, como fala assim, na rédea. Ela é uma pessoa que ora, se você tiver um problema sério com o seu filho, ela ora, ela jejua, ela tem o nome de todo mundo no caderninho. Então nós temos um grupo que ora, nesse sábado, nós oramos umas com as outras. Nós temos a nossa amiga de oração, ali. E todas as quintas-feiras, às 20h30, é online. Então, quem quiser entrar, entra ali, traz o seu problema, traz o seu pedido. E ali é só pelos filhos, né? E nós fazemos isso. E nós temos visto tantas maravilhas que tem hora que eu falo assim, meu Deus, será que eu vi mesmo? Sabe? Não é que você duvide de Deus, você duvida de você, que você está vendo aquilo. Porque nós vimos crianças que estavam praticamente mortas. Desenganada já. E as crianças estão correndo. Glória a Deus. Você vê uma menininha que operou a cabeça, caiu, brincando, ela caiu, levaram. Ai, vamos levar, porque deu um abertinho, chegou lá, o médico cismou de fazer uma ressonância. A criança estava com tumor, que se demorasse mais alguns dias ia explodir e a criança ia morrer. E a criança está viva. A criança ficou sem andar, sem falar. E nós achando que a criança ia morrer. Mas nós ali, todo mundo orando. E a avó da igreja, os pais são... O pai não, a mãe é cristã, mas o pai se converteu com o problema da filha. Foi uma bênção também. E a menina está aí. Então, a gente sabe que Deus tem agido. E quando a gente sabe do que está acontecendo, a gente está pedindo. É que nem nós estamos pedindo pelo nenenzinho da Renata, que vai ser operado de coração no ventre da mãe. Nossa. Então, nós estamos ali fervorosas em oração para que Deus faça um milagre na vida da criança e da mãe também, né? Porque a mãe está muito debilitada com isso. Sem dúvida. Então, é assim, a gente segura em oração e isso é muito importante. Eu acho assim, eu vejo pelos meus filhos. Eu tenho um filho que viaja muito, ele liga e fala, mãe, vou viajar. Ele não fala pedir oração. Mãe, eu vou viajar amanhã, tá hora, tá? Eu falo, tá, e daí?
E daí o quê? Você não vai orar? Então, eles sabem que a gente tem, entendeu? Então... Eu acho que na maternidade, oração tem que ser um ministério muito levado a sério. Oração tem que ser levada a sério em qualquer lugar. em qualquer lugar. Mas até como eu falei isso no episódio com a Lise, não tem um lugar onde a gente derrama mais o nosso coração do que quando o problema é com o filho, né? Filho. Deus manda o filho justamente, peraí que eu vou ensinar você a pedir de verdade, a me buscar, me importunar, enfim, né? Porque se você já teve algum filho que estava à beira da morte, eu já tive. É muito difícil. Eu tive um filho prematuro, gente. Eu também. Você pega aquele nenezinho horroroso, que você espera uma criança linda, né? Mesmo que ela seja feia, para você é linda. Aí você pega aquela criança deste tamanho, você não sabe como pegar. O dia que eu vi, eu falava, Senhor, não era isso que eu queria. Como é que eu vou cuidar disso? Ele cabia numa caixa de sapato. Meu Deus. Ele mamava de 20 em 20 minutos. Eu tenho 13 bicos de papagaio dentro da coluna, porque ficava lá tentando dar de mamar. Dormia com alguém segurando ele para mamar. Era horrível. Então, quando você vê isso, você sabe o que é um clamor de uma mãe, né? É verdade. Você quer ir, mas não quer que o filho vá. Então, se você que nos assiste aí, você imagina o clamor de uma mãe, imagina o clamor de várias várias mães. mães. Porque é isso que a gente vai fazer aqui no dia 23 de novembro. Várias mães estarão diante do Senhor aqui, colocando os seus filhos, porque a gente precisa pensar que essa nova geração, que esse tempo que a gente está vivendo agora, é um tempo que eu sei que a gente já teve situações complicadas lá atrás, mas agora o diabo não disfarça mais. Teologia de gênero, feminismo, tá tudo escancarado. Então, ou a gente se A une... porta tá aberta. Tá aberta, né? Gente, vocês acreditam que já passou 1 hora? Eu acho que eu vou gravar o segundo episódio com elas aqui. A gente, Angélica, da próxima vez, porque juntar eu e a Rosélia aqui, você fica quietinha. Nós vamos gravar mais, tá? Eu falei pra ela, eu digo, não vou não, Rosélia. Você vai. Vai, Tá vai. bom, eu vou. Pessoal, então assim, você que nos assiste, convida todo mundo. Se você puder abençoar uma mãe para estar com a gente aqui no dia 23 de novembro, compra a inscrição dessa mãe, traz junto, porque às vezes a gente não tem noção que fazendo, orando e fazendo por um filho, você está fazendo para gerações futuras que você às vezes não vai nem ter acesso. Rosélia, Angélica, muito obrigada pela presença de vocês. A gente remarcou e remarcou várias vezes, mas eu sempre falo que a agenda do Redireção está nas mãos do Senhor. Tinha que ser hoje, glória a Deus por isso. E Deus abençoe esse ministério. E sempre que eu puder, vamos falar mesmo. Na conferência de mulheres, vamos falar. Vai ter o próximo chá agora, que vai ser na mesma semana de vocês, né? Vai ser na quarta-feira, que é feriado. Dia 20 é o segundo chá Redireção. E já... É o dia todo, né? 15 Não, é só à tarde, 4 horas da tarde. eu Vai fiz ser a uma... inscrição, mas eu não vi mais. Eu falei, será que acabou? Não, é que nós vamos começar a fazer a divulgação agora. A gente deu um tempinho para poder fazer bastante divulgação do Mães da Aliança, para integrar, né? Porque a Carla Bastos, que vai ministrar louvor no de vocês, também vai ministrar no chá. Ah, que legal. Então, muito obrigada, meninas. Eu que agradeço, abençoe. porque é uma bênção a gente poder falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente ama. E convidamos você, onde você estiver, membro da nossa igreja, que faça parte dessa sociedade. Não somos velhas, nós somos mulheres experientes. Que muito tem a nos ensinar, porque lá em Tito diz isso, não é? É verdade. Isso. Então, você que assiste a gente aí, ó, e é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, procure as meninas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.